Vamos lá, esse é o 95.5 e hoje a produção me deu um tema livre, né? Eu tenho um dia por semana que eu posso falar, vir aqui sem roteiro, sem ter grandes preocupações em segui-lo, por exemplo. Então é um dia que eu posso realmente me abrir e deixar aqui esse canal 100% com uma mensagem que nunca foi dita. Bom, essa semana eu tô falando de medo, né? Estamos falando de medo. A minha vontade era falar assim, você tem medo de quê? Parafraseando os Titãs, né? Você tem fome de quê? O que você quer fazer da vida? O que está te impedindo? Né? Sem essa coisa do lugar comum, dizer, você é o seu maior inimigo. Para, isso é balela. Se a gente fizesse tudo o que a gente imagina, vai lá, estuda e pratica, daria certo. Claro que não. Não depende só da gente. Evidente que não depende só da gente. O que depende da gente é a força de vontade para fazer dar certo. Mas muitas vezes nós estamos investindo um tempo e um dinheiro, às vezes, em algo que não dá para continuar. Então, a grande história do medo, a grande história da persistência, a grande história da tal mentalidade abundante, o mindset, ou as crenças limitantes, né, ou mentalidade de escassez, claro que isso tem muito a ver com a gente mesmo, mas também tem a ver com o outro, não é? Muitas vezes você está num relacionamento que você morreu de medo de entrar, e aí você entrou e deu de cara com alguém que não tem nada a ver com você. Então, enfim, era aquele sonho de geometria, aquele sonho de arquitetura, enfim, era aquela pessoa esculpida pelos deuses, mas que na convivência se mostrou alguém perturbado ou alguém que não encarava aquilo da mesma forma que você. Então, isso não pode te fazer desistir. Este é o ponto. Nós vamos sempre embarcar em aventuras ou em situações em que a gente tem que conviver com o outro. Então, muitas vezes, nós nos frustramos e essas frustrações viram traumas e esses traumas se tornam medos. Então, de tanto fazer algo que deu errado, você transformou isso num medo e acha que não vai dar certo porque as experiências anteriores foram ruins. Sim, se você continuar repetindo as mesmas ações, muito provavelmente você vai repetir os mesmos resultados. Não tem nada de novo nisso que eu estou falando. Einstein já disse isso e Einstein já morreu faz tempo. Então, você cria medos, mas também você é responsável pela criação desses medos por conta das mesmas atitudes. Né? E vamos parar com essa história, eu não sou perfeito. Sim, todo mundo é perfeito. Nós somos criados aí, enfim, não importa a sua crença, que não seja limitante, eu estou falando de uma crença espiritual, e espiritual é aquilo que não é material, né? Não importa a sua crença, mas se nós estamos aqui dentro de um ecossistema que foi criado de maneira perfeita aos nossos olhos, aquilo que a gente entende como perfeição. Eu não sei se em outro planeta isso, o que a gente vive é perfeito, mas se a gente parar para pensar, o que tem na natureza se não é perfeição? Então, se eu sou fruto desse mesmo ambiente e esse ambiente é perfeito, eu também sou perfeito. O que nós não somos iguais. Por isso eu acho que é hora também da gente começar a parar de falar tanto em tolerância, nós temos que falar em diversidade. E falar em diversidade sem viés, que viés quer dizer erro, né? Viés quer dizer erro, essa coisa do viés eu aprendi no meu curso de estatística, que quer dizer erro, né? Então, qual é o erro da gente não agir dentro de um ambiente diverso? É porque nós temos essa crença, este medo de não sermos aceitos, né? Então, como nós temos o medo de não sermos aceitos, é melhor manter o diferente longe, porque aí eu mantenho o meu cantinho ali protegidinho, né? E eu perco com isso, porque eu deixo de
viver com aquilo e aprender com a diversidade e talvez diante da diversidade entender que eu também sou diferente. E eu não preciso ser gordo, nem negro, nem homossexual, nem, enfim, nenhuma outra qualificação que nós estamos infelizmente inventando tanto para nos afastarmos uns dos outros. Não. O que nós precisamos é de fato entender. Sim, precisamos estar dentro disso, conviver com isso, fazer parte desse ecossistema, aprender com ele e desta maneira eu vou superando inclusive os meus próprios medos. São pessoas que encaram isso desta maneira que conseguem sair da mediocridade também, não é? Porque existe o ignorante, existe o idiota. O ignorante é aquele que não sabe, o ignorante tem salvação. O idiota não tem salvação, porque o idiota muitas vezes é ignorante e ele prefere continuar ignorante porque o mundo dele é o mundo mais importante. E só existe o mundo dele. O idiota é um ser político ao contrário, ele vive para ele, enquanto um ser político vive para os outros. Né? Nessa medida, e continuando a falar do medo e dessas crenças todas, nós temos que entender que sim, é possível vivermos todos, é possível eu criar, de uma certa maneira, aquilo que eu imagino para mim e, ao mesmo tempo, realizar bons feitos. Dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que é plausível, não adianta eu me arriscar a fazer coisas que eu não tenho a menor intimidade. Mas a maior intimidade que eu tenho que construir é a intimidade comigo mesmo. O maior amor que eu tenho que deixar fluir através de mim é o meu amor por mim mesmo. E é só me amando que eu vou conseguir amar o próximo. E é nessa longa jornada, nesse ciclo virtuoso de amar ao próximo, que eu consigo encontrar as facetas daquilo que eu tenho que enfrentar, daqueles pequenos medos ou daquelas sombras que eu traduzi por medo. Sim, o mundo é abundante, nós temos direito a essa abundância, mas nós temos a obrigação de fazermos por merecer também a esta colheita abundante. E merecer não é essa cultura do merecimento, mas é a cultura de nós mesmos, de nos acharmos possíveis de realizar e honestos para colher aquilo que nós plantamos e éticos para encararmos o próximo sem pisar na cabeça de ninguém. 95.5 é uma iniciativa deste cara aqui, o Santucci. Todos os dias, de segunda a sexta, às 19 horas. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sininho e fique sabendo de quando estreiam essas dicas. Até a próxima. Amanhã acho que é dia de falar de vinho. Vem comigo.